Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a arte na Grécia Antiga. Antes de falar sobre isso, eu quero pedir desculpa para vocês, né, pela ausência dos vídeos. Eu e minha família, nós estamos concluindo aí uma fase de mudança de casa. E aí, por conta da mudança, a gente teve que ficar sem internet, ficar sem TV por um tempo, né, por alguns dias. E aí eu só estava com a internet do celular. E aí não dava para fazer muita coisa. E também por conta de toda a mudança, né? Imagina mudar uma casa cheia de coisa. A gente morava 4 anos numa casa, aí a gente comprou essa. E aí, por conta disso, eu tô ausente aí no Teams. Então, peço desculpa para vocês. Hoje a gente vai conversar, pessoal, sobre a arte na Grécia Antiga. E é muito interessante a gente pensar que muito do que nós temos hoje em vários aspectos artísticos vem de lá, né? A fonte de muita coisa é a Grécia Antiga. E aí, nessa aula, eu dividi, para a gente ter uma noção, né, de como eram as artes, essa conversa em dois períodos, né? Então, a gente vai começar falando do período arcaico, que vai de 700 a.C. até 490 a.C., né? Mais ou menos esse período. E a gente vai perceber, nesse período da arte grega, no período arcaico, uma influência muito forte da arte egípcia, né? E aí a gente conversou um pouco sobre a arte egípcia, nós vimos, né, que era uma arte muito poderosa, mas ela era ligada estritamente à religião, né, a falar dos feitos de Faraó, falar da vida, do cotidiano da corte egípcia, né? E na arte grega, principalmente no período arcaico, a gente vai perceber algumas semelhanças. Eu vou colocar aí para vocês uma comparação, né, um comparativo entre a arte egípcia, né, então as características da escultura, e da arte grega do período arcaico. É muito interessante porque não é todo dia que a gente vê essas estátuas, né, desse primeiro período sendo veiculadas. A gente sempre vê aquelas estátuas do período clássico, né, um negócio que beira a perfeição, né, ou excede até a perfeição do corpo humano. Nessa do período arcaico, a gente vai perceber que elas têm características mais rígidas, por mais que extrapolem aquelas características das esculturas egípcias, né? Das esculturas, das pinturas, né? Dos afrescos. Não sei se vocês vão lembrar, né? Mas tinha-se uma posição específica para estar. Você não podia exceder a regra, né? Porque era uma abominação, né? Ia contra a religião. Na arte grega não, a gente percebe nessa primeira fase que eles extrapolam, eles são influenciados por aquela arte, pelas técnicas da arte egípcia na escultura, em outros aspectos artísticos, mas eles já têm uma certa liberdade, né? Então eles buscam com mais critério esse paralelo ao corpo humano, né? Ao corpo do homem. A gente vai perceber que nesse período se fazia muitas estátuas homenageando soldados, né, que foram mortos, que lutaram bravamente, ou em agradecimento, né, aos deuses. A gente vai perceber que o deus Apolo, ele era o deus que se louvava muito, né, e se homenageava muito, produzindo um tipo específico de estátua. Né, em alguns estudiosos vão chamar de couros, né, que seriam estátuas de rapazes com cabelos longos, né, bem específico, cabelos longos, né, numa posição de virilidade, né, então eles sempre de pé, né, um corpo muito bem torneado, eles sempre nu, né, então são estátuas que faziam referência geralmente ao deus Apolo. Quem era o deus Apolo? Era um deus considerado o deus da juventude e um deus da luz. Eu vou colocar aí para vocês uma foto, né, de uma escultura do deus Apolo do período arcaico. Vocês vão perceber que nessa foto o paralelo entre a arte grega e a arte egípcia é muito forte. Se nós víssemos essa estátua
fora desse contexto, nós acharíamos que se tratava de uma estátua, né, egípcia, e não, né? É uma estátua grega, só que de um período pouco conhecido esteticamente. Quais são as características do período arcaico? Assim, no geral, né? A construção dos primeiros templos, né? Então os templos gregos que nós temos referência e que nós vemos em muitas fotos, em muitas produções, né, cinematográficas, a gente tem esse começo, né, da construção desses templos. O começo do sistema político democrático, né? É interessante a gente pensar, né, como eu falei no começo, até hoje, né, a política no mundo geral, né, no mundo democrático, é influenciado pela política que se fazia na Grécia Antiga, né, nas cidades-estado da Grécia Antiga. Formação das polis, né, como eu acabei de falar, cidades-estado, eram as principais cidades, né? As cidades onde ficavam o polo, né, da arte, da política, né, do poder no geral. E aí nós temos algumas cidades que são as mais famosas, assim, e a formação dessas cidades nesse período. Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, né, e dentre outras. E o desenvolvimento das artes, né, o início das artes, desenvolvimento de cerâmica, pinturas em cerâmicas, né, e aquelas pinturas tem um filme muito bonitinho, né, muito didático, da Disney, que é o Hércules. Ele é didático no sentido estético, né, porque no sentido da história mesmo, da mitologia, não sigam aquele filme da Disney, porque não tem quase relação nenhuma com a mitologia grega, né? Eles meio que mudam as características da história, o enredo e tudo mais. Mas em estética a gente percebe que retrata bastante, né? Principalmente na cerâmica. Tem as musas que contam a história, né? Eram deusas das artes, e quase sempre elas são retratadas em cerâmicas. Eu não sei se vocês assistiram Hércules, é muito fofo, assistam, é muito bonito o filme, o desenho. E ali nós temos na representação mais didática de como eram essas cerâmicas. Bom, nessa fase, como eu falei, a proposta era homenagear soldados ou o próprio deus Apolo. A gente vai perceber nessas estátuas uma certa rigidez, né? Então a postura que o modelo, né, que o homem estava, não era uma postura natural, você percebe que era algo mais rígido. E uma característica das esculturas dessa fase é que o rosto praticamente não tinha nenhuma expressão, né? Você não vê nenhuma grande expressão, nenhuma naturalidade, né, sendo esculpida ali no rosto dessa estátua, né? Então eram coisas muito frias, né? Então a principal característica dessa fase. Seguindo, né, no curso aí dos anos, dos séculos, a arte grega do período clássico, ela se inicia de 500 a.C. e vai até mais ou menos 338 a.C. Quais são as características desse período? A gente vai perceber que é o período que mais se fala até hoje, que mais se tem conteúdo estético, né, que mais se tem esculturas, arquitetura. Então você vê o crescimento da arquitetura, o desenvolvimento da arquitetura, do teatro, da política, e na estética da escultura a gente percebe também uma evolução muito grande, né? Então eu coloquei aqui para vocês, lá no começo, né, quando eu falei da arte arcaica, a foto, né, de uma estátua que representava o deus Apolo, e aí eu coloco agora para vocês também uma foto, né, de uma mesma representação do deus Apolo, só que no período clássico. A gente vai perceber a mudança dos detalhes, né? É algo extremamente perfeito, algo que beirava ali a perfeição, e até em alguns momentos a gente percebe que extrapola a perfeição do corpo humano,